O censo demográfico do IBGE aponta que o Brasil tem hoje 19,5 milhões de crianças entre 0 e 6 anos. Desse total, 18% vivendo em áreas rurais. E a pergunta é, as prefeituras estão oferecendo creches e pré-escola como determinam a Constituição e a Lei de Diretrizes de Base da Educação? A resposta a essa e outras questões nós podemos encontrar no livro Oferta e Demanda de Educação Infantil no Campo, que reúne o trabalho de um grupo de pesquisadores de várias universidades do Brasil, como Fúvia Rosenberg, da Fundação Carlos Chagas e da PUC, aqui em São Paulo, que está conosco. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela presença na Universo TV. O livro é esse, se chama Oferta e Demanda de Educação Infantil no Campo. É uma parceria do MEC, do Ministério da Educação, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas que reuniu uma série de pesquisadores em várias universidades, é isso? É isso mesmo. É um tipo de pesquisa que se está fazendo contemporaneamente, pesquisa nacional, que conta com recursos do MEC, da Coordenação de Educação Infantil, e estabelece convênio e parceria com uma universidade, digamos, mãe, e que depois se estende para outras universidades. É uma maneira de poder fazer pesquisa nacional que custa caro, como todo mundo sabe. Tipo de pesquisa o objeto da pesquisa, algo novo para os pesquisadores brasileiros, não? É completamente novo, tanto para a área da educação infantil quanto para a área da educação no campo. E isso tem muita vantagem, porque a gente desbasta um terreno novo, mas, ao mesmo tempo, tem bastante dificuldade, porque conta com reduzida bibliografia, produção já sustentada de conhecimentos, mas ela foi muito importante. E por que nós estamos olhando para isso agora? A gente não olhava para a educação na área rural, é isso, ou olhava de maneira diferente? Então, são duas coisas. Primeiro, a educação infantil, especialmente a creche, é a irmã pobre da educação. Existe um preconceito, eu noto, e eu tenho trabalhado muito nessa área, há um preconceito social contra a creche, e olha, você pode achar espantoso, mas contra o bebê, não o bebê seu filho, mas o bebê cidadão. Você pensa num dia em São Paulo, quantos bebês você encontra nos seus espaços de circulação, nos espaços públicos. Isso é muito importante. Então, um preconceito, um estigma, um afastamento do debate público. Educação começa no ensino fundamental. É essa a lógica brasileira. Então, tem isso. E a outra questão é a seguinte, você teve um período muito intenso de trabalho de educação rural no Brasil, que hoje é muito questionada pelo movimento de educação no campo ou do campo, não é? Que é um movimento que tem um cunho político, que tem uma visão específica do que seja o campo, que quer revigorar o campo. Então, você está no momento de construção de duas áreas de conhecimento, não é? Uma que quer se demarcar do que vinha acontecendo antes e a outra que não consegue encontrar seu lugar ainda de uma maneira muito de grande visibilidade. Professora, o artigo da senhora, que a senhora assina com a professora Amélia Artes, é o que abre o livro, O Rural e o Urbano na Oferta de Educação para Crianças de até 6 anos. O rural está muito atrás do urbano nessa questão da oferta e também da qualidade? Então, há uma diferença muito grande, tanto na extensão da oferta, quanto na qualidade. Eu vou usar uma palavra que não é pejorativa, mas nota-se uma precariedade da oferta de educação infantil em área rural brasileira. Eu estou chamando de área rural porque nós não temos indicadores, e tem uma discussão grande no texto e no relatório, que é um relatório enorme, tem uma discussão conceitual que é importante. Do campo, no campo, e por que a gente usa rural? Porque o IBGE e o INEP, que são as instituições que coletam dados, usam o termo rural, que indica, então, a localização, seja da residência do aluno, seja da escola. Então, quais são os problemas que a gente verifica? Primeiro, que as taxas de frequência
das crianças de 0 a 3 anos, independentemente do local onde elas moram, se são brancas ou negras, mais ou menos pobres, e rural e urbana, as taxas de frequência à creche das crianças de 0 a 3 anos, elas são infinitamente inferiores às das crianças de 4 a 6 anos. Então, a gente tem dito que o bebê e a creche são instâncias discriminadas na educação brasileira. Dá para olhar se isso acontece porque os pais não querem enviar os filhos ainda ou por falta justamente da oferta? Então, você tem duas coisas. Uma, essa é uma relação dinâmica. Então, se você olha para a mídia, a creche, eu tenho usado essa expressão, a creche tem mídia quando pega fogo ou quando o bebê morre. Então, você tem, no olhar do brasileiro, em média, uma visão estigmatizada a creche como uma instituição pobre para pobre. É isso. Então, os discursos dos pais, mães, a gente tem uma pesquisa hoje sobre as avós também, sobre políticos, de um modo geral, você vê um estigma contra a creche. A creche é só para criança que não tem família suficiente para tomar conta dela. E que não é verdade. Nas grandes cidades, até parece isso, fica muito claro no discurso, creche carregando um nome pejorativo, a classe média até evita usar creche, fala escolinha. Escolinha, parquinho, hotelzinho antigamente, etc. E tudo é creche. Conceitualmente, legalmente, tudo isso é creche. Então, você tem isso. Agora, fizeram uma pesquisa, foi a primeira pesquisa nacional de demanda, foi um instituto de opinião pública. E a gente verificou que metade da população considera que a creche é tão importante quanto a educação do pai e da mãe. Então, está faltando no Brasil esse tipo de pesquisa. Agora, em área rural você tem ainda menos. E você tem uma coisa que é perversa em área rural. Muitas crianças vão estudar em área urbana, vão para a creche ou para a pré-escola em área urbana. É isso que eu estou chamando de criança fora do lugar. Não é? É criança que, ao invés de ter equipamentos disponíveis próximos à casa, por exemplo, eles têm que se locomover para a área urbana. É possível, está faltando pesquisa, a gente não sabe, mas é possível que mães encontrem mais condição de trabalho em área urbana e vice-versa, que mães vão à procura de trabalho em área urbana porque tem creche. Então, você controlando cor, raça, se a criança é branca, negra, indígena, você controlando região, você controlando nível socioeconômico da família e você controlando a idade, você vai encontrar sempre piores condições de oferta em área rural. Isso para 0 a 3 anos é ainda 4 pior. E 6, para 0 a 3 anos ainda é pior. Quer dizer, não é exatamente assim, é pior a taxa de frequência, a oferta. Né? Agora, para ver também a qualidade da oferta, a gente vai ver como é que é o estabelecimento, se ele tem água encanada, se ele tem banheiro adaptado às crianças, etc. Então, o que a gente tem percebido em área rural é pior, é muito pior. Então, veja que barbaridade. Você ainda tem no Brasil escolas, pré-escola e creche, que não têm água tratada para as crianças. É pouca, mas você tem. Então, isso é terrível, porque o que custa você fazer um tratamento de água dentro da escola? Seja por filtragem, seja por clorificação. Não é? Então, coleta de lixo é outra coisa que é muito precária, excessivamente precária. E uma outra novidade que a gente viu na pesquisa, infelizmente, do lado da precariedade, é que as escolas que o INEP, o MEC, chamam de escolas em localização diferenciada, nessas escolas a oferta é pior. Quais são essas escolas? São escolas de remanescente de quilombo, escolas de assentamentos e escolas em terras indígenas. Então, você observa também que
a qualidade da oferta do tipo tem banheiro dentro ou fora da escola, tem água, tem esgotamento, tratamento, o que se faz com lixo, se o lixo é queimado, etc. Então, nessas escolas que você poderia imaginar uma atenção maior para com, por exemplo, o meio ambiente, que são escolas que se situam, que têm por trás movimentos sociais muito fortes, essas escolas, você vai observar que a qualidade da oferta é mais precária. Bom, eu imagino que esses movimentos, até que representam até uma imagem idealizada, a gente observando hoje, precisam também ser chamados à responsabilidade e haver uma interlocução, talvez. Com certeza. Nós temos um discurso, nós temos uma estratégia que não é nem sempre errada ou nem sempre eu estou criticando, mas de sempre responsabilizar apenas o governo, a prefeitura, etc. Você tem a sociedade civil, e a sociedade civil brasileira está muito pouco organizada para reivindicar, avaliar, acompanhar a implementação de educação infantil. É muito pouco. E se você for olhar nos grandes jornais diários, o que é que vai aparecer? Situação sensacionalista, como eu lhe disse, e só reivindicação por vaga. É verdade, nós precisamos de mais oferta. Mas quem é que está discutindo qualidade, por exemplo? Qual é o partido político? A gente está fazendo essa pesquisa. Qual é o partido político que, na sua plataforma partidária, tem reivindicações precisas de política para a infância e para a pequena infância, para as crianças pequenas? Não tem. Quer dizer, não é uma questão maior. Eu tenho até uma colega chilena que também observa isso no Chile. Ela diz assim, as crianças não votam, por isso as crianças não são eleitoras, por isso que elas não são contempladas da maneira como deveriam ser na agenda de política pública. Professora, a senhora chamou a atenção para a necessidade de uma ação da sociedade civil organizada em movimentos ou não. E eu comecei dizendo da obrigação das prefeituras oferecerem vagas em creche e pré-escola. É só da prefeitura e da sociedade civil essa obrigação, ou isso vai subindo no escalão dos governos, Estado e Federação? Isso vai subindo. Pela Constituição, você tem a responsabilidade da implementação e do acompanhamento na educação infantil é do município, não é isso? Agora, você tem a ação supletiva do Estado e da Federação. O que a gente tem visto hoje no nível da Federação, do MEC, mais particularmente da Coordenação de Educação Infantil, a gente tem lá uma coordenadora que é militante da causa da educação infantil, então é uma pessoa, a Rita Coelho, é uma pessoa que está com muita gana, com muita garra para tocar em frente, tanto é que foi uma das responsáveis por essa pesquisa. Ela está tratando de temas que até então não eram tratados ou com a profundidade necessária. Por exemplo, a qualidade. A gente tem hoje, na COED, no MEC, uma discussão importantíssima sobre qualidade da educação infantil. Foram implementados alguns programas, mas que são importantes, né? Por exemplo, o Pró-Infância, mas a gente não tem acesso à informação como deveria ter, não é? Por outras instâncias. Por exemplo, a gente não sabe quantas creches e pré-escolas foram criados por esse programa de Pró-Infância, que é um recurso federal para as prefeituras criarem, não é? Então, precisa de muita visibilidade, de muita mobilização, porque, de fato, nesse país, se a gente não tiver com muita garra, se joga o bebê junto com a água mesmo. Essa é a prática nacional. Professora, para finalizar, pelo que a senhora está nos contando, tem muito espaço e uma necessidade muito grande de pesquisas nessa área. Então, eu estou pensando aqui em jovens pesquisadores das mais diversas áreas, educação, psicologia, da sociologia, enfim, é realmente muito amplo o espectro. É um tipo de área onde o Brasil tem ainda muito campo para avançar e precisa avançar nisso, é isso? O campo precisa avançar,
precisamos, de fato, implementar os direitos à educação da criança pequena, que ela é reconhecido constitucionalmente e esse direito ainda não está implementado. Tem espaço para os partidos políticos, está certo, é evidente, para os movimentos sociais, né? Para os quais, de acordo com as nossas pesquisas, a criança começa a existir a partir dos 6, 7 anos, da escola primária, do ensino fundamental, né? E tem espaço para os pesquisadores. Praticamente não encontramos pesquisa, especialmente a creche, sabe? Quer dizer, a pré-escola não é irmã tão pobre, né? Mas nós não encontramos pesquisas sobre creche. Fizemos um levantamento, todas as teses e dissertações do MEC, não encontramos em arquitetura, não encontramos em meio ambiente, não encontramos praticamente nada em antropologia, quase nada em economia, quase nada em administração, nada em política. Estou falando só de algumas áreas, uma meia dúzia em sociologia. Então, é um campo também para pesquisa em expansão, sobretudo educação em contexto rural. Professora, muito obrigado pela presença aqui na Universo TV. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a você pela oportunidade.